Então vamos lá. O que seria justamente o encapsulamento? Só pegar um lapisinho aqui para mostrar para vocês os dois casos que a gente pode ter. Imagina o seguinte, imagina que a gente está projetando uma determinada estrutura de dados, que eu vou chamar de ED aqui só para facilitar o nosso trabalho. Imagina que a gente está projetando a nossa estrutura de dados, a gente está tentando modelar um determinado objeto do nosso mundo real e trazer isso para o nosso código. E a gente tem lá como um dos elementos dessa estrutura de dados, por exemplo, a altura. Caso a gente já estivesse tentando modelar aqui um humano, por exemplo, como um dos seus elementos a altura. Se um desenvolvedor ele pega essa determinada biblioteca que a gente projetou, que tem essa estrutura de dados lá dentro, e tenta fazer um acesso direto aqui, sem que a gente encapsule isso, ou seja, sem nenhuma proteção em volta dessa estrutura de dados, ele poderia, por exemplo, vou até colocar aqui um developer, ele poderia acessar essa altura aqui e colocar um valor como, por exemplo, um valor chamado BIF, o que não faz sentido algum para um valor de altura. Então, o que quer dizer isso? Isso aqui acrescenta uma inconsistência a essa estrutura de dados. Então, esse developer, por um acesso inadvertido, por um acesso errôneo, por um acesso, digamos assim, por ele não ter lido a documentação da sua biblioteca ou alguma coisa assim, ele pode acrescentar uma inconsistência de estado nessa estrutura de dados. Então, isso pode se traduzir, por exemplo, quando a gente está ali projetando, por exemplo, uma classe cachorro, digamos que a gente esteja tentando modelar um cachorro e a gente coloca a raça aqui. E aí a gente tenta, dentro dessa raça aqui, inserir uma palavra que não tem nada a ver com raça. Então, por exemplo, molho. Esse aqui é um developer, né? Tentando fazer esse acesso. Então isso vai acrescentar uma inconsistência no estado do objeto cachorro. Por quê? Porque o cachorro ele não pode ter uma raça chamada molho, porque essa raça não existe. Então isso acaba de acrescentar uma inconsistência no objeto cachorro. E por que essa inconsistência foi acrescentada? Justamente porque você deu acesso a esse developer a estrutura de dados direta, nesse caso aqui a estrutura cachorros, ou seja, você deu acesso direto a essa estrutura de dados cachorro. Porém, imagina que num segundo caso, você tem essa estrutura de dados aqui sendo acessada através agora de um encapsulamento, ou seja, você encapsula ele. A própria palavra encapsulamento, ela quer dizer justamente essa camada de proteção, uma camada que você coloca em volta de algo que você quer proteger, que no nosso caso é a estrutura de dados, que vai proteger esse elemento central, que no nosso caso é a estrutura de dados. E através desse developer agora, para ele fazer esse acesso a essa estrutura de dados interna, ele tem que passar por essa camada de proteção. E essa camada de proteção, ela vai justamente fazer esse meio de campo aqui, que vai apenas deixar passar para dentro esse acesso, né, digamos assim, deixar com que esse developer ele tenha acesso a essa estrutura de dados apenas se esse developer tiver feito o acesso correto. Então essa camada, digamos assim, esse encapsulamento que você cria em volta da sua estrutura de dados torna o seu código muito mais seguro. Por quê? Porque agora você está forçando com que a sua estrutura de dados ela tenha sempre o estado consistente. Porque quando esse developer aqui tentar fazer esse acesso com digamos assim, um valor de acesso inconsistente, esse sinal aqui de dentro que teoricamente foi repassado, ele não seria mais, porque esse sinal ele seria cortado aqui justamente nesse encapsulamento. Esse encapsulamento ele avaliaria se esse sinal de input dado ele é válido para a consistência dessa estrutura, e se for consistente ele deixa passar, caso não, ele não deixa.